Nunca imaginei que eu fosse ser diretora de uma escola. Sou tão feliz com a minha profissão. Que bom que conheci o amor de Deus. Fez toda a diferença na minha vida. Que legal! Chegou uma notificação de mais um episódio da série Família é Tudo de Bom. Fico ansiosa esperando os próximos episódios. Tudo isso porque amo a Deus e tenho alegria em aprender a Bíblia. Quero continuar sempre assim, ouvindo e obedecendo ao Senhor, e saber que é importante servir ao próximo. Meu querido diário, meus pais morreram e graças a Deus meus tios cuidam de mim. Eles me ensinaram a amar a Deus sobre todas as coisas. Eles são a minha família. Deus é fiel e mostra o seu favor e sua misericórdia para conosco. Ele nos oferece a oportunidade de sermos instrumentos para a execução de seu grandioso plano. E, quando pensamos nos planos de Deus, sabemos que a família é a parte fundamental para isso. O que será que minha amiga Suzana está fazendo? Acho que vou ligar para ela. Oi, amiga, tudo bem? O que você tá fazendo? Oi, Radassa, tudo bem sim, amiga. Acredita que eu tô no shopping e vim comprar umas roupas. Comprando de novo, amiga. Você já seguiu aquele meu conselho de arrumar o guarda-roupa e separar um pouco para os projetos sociais? Ah, você tá falando igual meu pai. Ele só pensa nas pessoas. Tudo que faz é pensando em ajudar o próximo. Eu, hein? Confesso que uma grande parte eu não uso não, mas não me leva a mal, é que eu ainda não consegui, sabe? Eu preciso muito pensar em mim, como eu posso ficar mais apresentável, sabe? E o vestido que eu quero é muito lindo. Sabe, amiga, eu gosto de comprar roupas novas também, mas só compro quando preciso e conforme as condições. Minha família me ensinou a não gastar o meu tempo só pensando em mim mesma, mas em como posso servir o próximo. Que linda, amiga. Espero que um dia eu possa ser assim como você. Depois eu passo aí na sua casa, tá bom? Beijo. Tá bom, agora eu vou fazer o meu devocional. Beijo. Pra mim, a melhor parte do meu dia é fazer devocional. Eu amo ler a Bíblia, estudar, fazer anotações. De verdade, pra mim essa é a maior riqueza. Deus, muito obrigada. Porque o Senhor me deu uma família, sabe? Eu perdi os meus pais, mas o Senhor me deu os meus tios, que são uma família para mim. Muito obrigada por isso. Abençoa a vida deles. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim a todo momento e eu te agradeço por isso, sabe? Que o Senhor continue guiando os meus passos para que eu sempre ande nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Sabe, acho que será muito bom ver a escola trabalhando em um projeto em prol da comunidade. Esse projeto vai ser incrível. Só que agora eu preciso de um aluno para falar na festa de abertura. Já sei! É isso, eu vou ligar para a Daça. Ela já trabalha em projetos da igreja. Olá, Radassa! Que alegria falar com você! Gostaria de te convidar para falar na festa de inauguração do projeto da escola. E aí, topa? Que bom, fico feliz. Combinado então. Abraços. Obrigada, diretora. Tchau. Ai, meu Deus, muito obrigada. Eu orei pedindo para que o Senhor me desse a oportunidade de falar do amor do Senhor para outras pessoas. E olha só, estou muito feliz. Sejam todos bem-vindos. Que honra como diretora dessa escola inaugurar um projeto em favor do próximo. E para abrir nossa festa hoje, quero convidar a aluna Radassa, que fará o discurso de abertura. Estou aqui representando todos os alunos e estou muito feliz com esse projeto. Para mim, o maior exemplo de alguém que pensou nas pessoas foi a rainha Esther. Já fazia muito tempo que o povo judeu estavam fora do país. Eram maltratados e estavam espalhados por vários países. Num país chamado Pérsia, moravam muitos judeus. Esther refletiu e tomou sua posição de fé, mostrando amor com o seu povo. Pense em como você pode concretizar esse princípio em sua vida. Te convido a conhecer mais sobre essa linda história. Olá, galera! Olá, juniores! Olá, pré-adolescentes! Olha a minha camiseta aqui. Família é tudo de bom. Vocês estão me vendo com essa camiseta pela terceira vez porque nós estamos numa série de estudos Família é Tudo de Bom. E a história de hoje está super legal, falando sobre família,
Deus dá família àqueles que perderam. E hoje nós aprenderemos uma super história de Mardoqueu e Esther. Exatamente. Mardoqueu era primo de Esther e ele a adotou, discipulou, ensinou os caminhos de Deus para ela, e vocês vão entender como essa história é cheia de reviravoltas, completando o plano de Deus. Preparados? Então vamos lá que eu vou contar essa super história. Essa história pré-adolescentes e juniores acontece 400 anos antes de Jesus nascer. Olha que fantástico! Exatamente, esse período é chamado do período profético. O livro de Esther, categoricamente, na Bíblia, ele deveria ser o último. Mas a Bíblia não foi feita assim, ela foi feita por tipos. Então, você já foi numa biblioteca? Na biblioteca tem os livros de matemática, português, ciência, geografia, e foi exatamente assim que a Bíblia foi colocada, os livros lá dentro. E é por isso que nós lemos a Bíblia dessa forma. O povo de Israel havia sido invadido, e essa invasão prendeu todo mundo e levou cativo. Essa palavra que é dita, cativo. E eles levaram esse povo para a Babilônia e devastaram Jerusalém. Mas algumas pessoas decidiram ficar em Jerusalém e outras foram levadas para a Babilônia. Quando o Império Assírio invadiu e destruiu a Babilônia, o Império Assírio se tornou mais forte e destruiu a Babilônia. E o rei permitiu que esse povo retornasse para Jerusalém e reconstruíssem o templo, a própria Jerusalém, os muros, e ainda deu dinheiro, ouro e muitas coisas para que eles reconstruíssem Jerusalém e todo o templo. Mas nem todos os judeus voltaram, pré-adolescentes e juniores. Alguns ficaram. E um desses, quero ver você acertar o nome dele, Mardoqueu, exatamente o primo de Esther, que está lá no livro de Esther, que é quem adotou Esther, porque Esther havia perdido o pai e a mãe. E quem perde o pai e a mãe se torna órfão. E Esther era uma órfã. E aí quem criou ela? Exatamente, Mardoqueu discipulou Esther. E é isso que vocês vão aprender hoje nessa história fantástica. Mesmo Esther sendo órfã, Deus tinha um plano perfeito para a vida dela, assim como tem para a sua vida também. E Deus preparou esse primo chamado Mardoqueu para discipular, ensinar os mandamentos de Deus, ensinar a palavra de Deus, a ela ter fé, perseverança e enfrentar todos os desafios da vida, confiando totalmente em Deus. Pastor, então a Esther decidiu ser discipulada por Mardoqueu. E Mardoqueu, assim como Jesus fez com os 12 discípulos que transformaram o mundo através do discipulado, do ensinamento de fé e de perseverança, também Esther experimentaria esse discipulado e ela se tornaria uma super mulher de Deus, que vocês vão continuar aprendendo nessa história. Coaching, mentoring ou discipulado. Algumas profissões surgiram para ajudar as pessoas a organizarem suas vidas profissionais, como o coaching e o mentoring. O coach é um profissional contratado para turbinar a carreira pessoal e profissional de alguém que não sabe como fazer sozinho. Ele vai analisar o que bloqueia o crescimento de uma pessoa e a ajuda a atingir o objetivo desejado. Ele utiliza várias áreas do conhecimento como administração, neurociência, gestão de pessoas, entre outros. O mentor é um profissional que atingiu o topo de sua carreira e é contratado para acompanhar o desenvolvimento de alguém, na área em que o mentor é referência. Ele não precisa de ter todos os conhecimentos do coach. Ele precisa ter conseguido um nível de excelência no que faz, em determinada área. Assim, o mentor é alguém com um nível muito elevado numa área específica, enquanto o coaching pode ajudar em diferentes áreas, mas de modo mais geral. Deus saiu na frente. Antes dessas profissões existirem, contratou os pais para serem discipuladores de seus filhos. O discipulado é o compromisso que o discipulador tem com Deus de levar o seu discípulo do ponto A ao ponto B em sua vida pessoal e espiritual. Ele não recebe dinheiro por isso, não tem hora para atender e não assina contrato. O que é melhor? Coaching, mentoring ou discipulado?
O coaching e o mentoring são formas de ajudar uma pessoa a se desenvolver na sua vida aqui neste mundo. O discipulado ajuda as pessoas a viverem de modo a agradar a Deus, o que ultrapassa essa vida. Alguém que aceita ser discipulado pode crescer inclusive nas áreas profissionais ou emocionais, porque essa pessoa cresce no relacionamento com Deus, que melhora tudo. Mardoqueu discipulou sua prima, uma mulher órfã num tempo onde mulheres e órfãs eram desvalorizadas. Com o discipulado intencional, ela se tornou rainha e livrou seu povo do extermínio. Você tem 2 discipuladores em casa. Bom saber, não é? Aproveite, saia do ponto A e vá para o ponto B com a ajuda deles. Eles não ganham para isso, eles fazem por amor. Convide seus pais para começar hoje mesmo o seu discipulado. Essa história começa com um rei chamado Xerxes, também conhecido como Assuero. É um rei super poderoso, o mais poderoso daquela época, o homem mais rico, mais potente e com o maior exército que vencia todas as batalhas. Ele tinha 127 províncias no seu domínio. E quem está dominando tudo, o que acontece quando alguém é todo poderoso? Todo o centro do universo fica olhando para ele. Então as pessoas tramavam tirar a vida dele, tramavam fugir do reino e nesse domínio acontecia muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins. O rei Assuero fez uma festa de 180 dias. Eu fiz uma festa de um dia, já gastei um dinheirão. Imagina você fazer uma festa de 180 dias. É muito tempo, ou seja, 6 meses de festa. E ele realizou essa festa para mostrar o quanto ele era poderoso, o quanto o reino dele era poderoso e ele mostrar todo o reino dele e a sua grandeza e a sua soberania diante de todas as províncias. A sua esposa era chamada de Vasti e essa esposa dele realizou uma festa paralela, ou seja, em outro ambiente com as mulheres. E ela também fez muitos banquetes, muitas comidas e havia muita bebida. E era praticamente lei, era uma regra que todos deveriam beber. E após as pessoas beberem muita bebida, o que acontece? Elas começam a ficar bêbadas. E os homens ali começaram a se embriagar e já tinha quase praticamente 7 dias de festa. Então o rei Assuero, já consumido ali de bebidas durante 7 dias, ele tem uma grande ideia. Ele fala, vou convidar a minha esposa Vasti, porque ela é uma mulher super bonita e vou mostrar a beleza dela para todos os convidados. Todos os líderes que estiverem aqui vão presenciar e eu vou mostrar ela para todo mundo. Quando o rei Assuero convida Vasti para mostrar sua beleza, vocês acham que ela aceitou? Claro que não, ela falou, não vou. Ela rejeitou. E aí o rei ficou muito surpreso, nunca tinha acontecido isso. Como assim? A minha esposa não quer vir aqui mostrar a sua beleza para todos esses líderes? Ele ficou super envergonhado e ficou irado, muito bravo, consumido pela ira. Então o rei chamou os advogados, ele sempre tinha muitos assessores, pessoas e conselheiros, e ele perguntou, o que eu devo fazer? Por que ela não veio? Ele ficou indignado. E aí, esses assessores tiveram uma ideia, falou, já temos uma ideia para você, rei, já vou resolver o seu caso. Os assessores disseram que isso foi um insulto diante do rei, e não só diante do rei, mas diante de todos aqueles líderes presentes. Como a esposa do rei não se apresenta conforme o pedido do rei? A atitude de Vasti seria copiada por todas as mulheres do reino. E isso ia virar um caos. Então o rei ficou muito preocupado. Nós temos que dar uma lição para ela, para isso não servir de exemplo para outras mulheres. E isso foi realmente um desrespeito sem fim. E o rei Assuero ficou consumido de raiva. Ele falou, leva ela para o harém junto com as outras mulheres. E fim de papo, não quero ela mais aqui na festa e ela não será mais a minha rainha. Está decretado. E a partir de hoje vou escolher uma nova rainha conforme os meus conselheiros e os meus assessores. Pré-adolescentes, naquela época, assim como muitas vezes acontece hoje, as mulheres não tinham voz, as mulheres eram repreendidas e elas não tinham vez. E eles eram um povo pagão, que não criam em Deus totalmente. Então, Assuero achava que
ele poderia trocar a esposa no momento que ele quisesse. Elas eram praticamente descartáveis. E foi isso que ele fez. Então, os conselheiros deram uma ideia para o rei Assuero. Vamos fazer um concurso de Miss e nós vamos convidar as mulheres das províncias, de todos os povos. E elas se apresentariam diante do rei e a que o rei se agradasse, que fosse bela, perfeita, que ele se apaixonasse por ela, essa seria a nova rainha. Só que aí, quem trabalhava lá no palácio? O Mardoqueu. Então, o Mardoqueu entrou no Instagram, digitou lá, inscreveu Esther. E aí, vocês acham que Esther aceitou? Claro que ela aceitou, porque já estava nos planos de Deus que aconteceria uma reviravolta. E o Mardoqueu escreveu a Esther e a Esther participou desse concurso das mulheres que o rei devia se agradar. E aí, aquela expectativa, vocês acham que o rei escolheria Esther como a rainha de toda a Pérsia, o cargo mais importante, e ela seria a mais bela, a mais bonita e a que o rei se apaixonasse? E foi isso que aconteceu. A Esther ganhou em primeiro lugar, se tornou a primeira Miss ali na Pérsia e o mais interessante, ela era judia, então ela foi a primeira judia a ser uma rainha na Pérsia, num povo que nem era dela. Isso foi fantástico. Somente Deus poderia fazer algo tão extraordinário na vida de Esther. Pré-adolescentes e juniores, olha que interessante, durante 6 meses, a Esther ficou só em óleos aromáticos, ficou tomando banho de leite de cabra e mirra, que era um óleo super cheiroso, um perfume. E ela ficou ali se preparando todo esse tempo para se encontrar com o rei, para ela estar mais bela possível, porque ela ia encontrar com o homem mais poderoso, mais rico e mais imponente de toda aquela região, de todas as províncias. Ele era o rei, então isso foi muito interessante. Esther aceitou esse desafio de ser rainha porque ela sabia que Mardoqueu era seu primo e era o discipulador dela, era o pai dela, e porque ele a criava. Então ela aceitou esse desafio, porque quando deixamos ser dirigidos por Deus, os planos de Deus sempre serão maiores do que os nossos, porque Deus conhece o presente, o passado e o futuro. E Esther, por ser obediente ao seu primo, aceitou esse desafio e Deus a honrou por ser discipulada e obediente. Continuando a nossa história, olha que interessante, Mardoqueu estava sentado à porta do palácio e de repente ele percebeu que tinha 2 homens do alto escalão, ou seja, os chefes, os tops, estavam planejando matar e tirar a vida do próprio rei. Só ele viu, mais ninguém. Ele correu e contou para a rainha tudo isso que estava acontecendo, esse planejamento, esse plano maligno para tirar a vida do rei. E a Esther vai lá e conta para o rei: rei, estão tentando tirar a sua vida. Mas será que o rei acreditou nessa conversa? Mas foi claro que ele aceitou e claro que ele acreditou. Então ele foi, investigou e descobriu que realmente era verdade. E ele foi lá e descobriu quem eram os 2 que estavam planejando. E o que ele fez? Levou esses 2 homens para a forca. Exatamente, quando alguém traiu o rei naquela época, o rei tinha uma forma de exterminar e tirar a vida dessa pessoa, que era através da forca. O enforcamento. E foi isso que aconteceu. Havia nesse império um homem chamado Amã. Depois do rei, ele era o homem mais importante, ele era o segundo do reino. Então, ele era praticamente um vice-rei. E o que acontecia? Toda vez que as pessoas passavam próximo dele, ou ele passava próximo das pessoas, as pessoas tinham que se curvar, como se ele fosse um Deus. E aí vocês acham que Mardoqueu, quando Amã passava, ele se curvava? Claro que não. Mardoqueu não se curvava diante de Amã. E Amã ficava indignado: como esse rapaz, como esse senhor, quem é esse cara para não se curvar diante de mim? Quem ele pensa que ele é? E toda vez que questionavam Mardoqueu, ele falava: eu sou judeu, por isso eu não me curvo diante de Amã. Porque se curvar diante de uma pessoa é considerar ele um Deus, uma pessoa acima de tudo. E Mardoqueu já tinha Deus como acima de tudo e jamais ele faria isso diante de um homem comum. A esposa de Amã ficou indignada: Amã, quem esse cara pensa que é? Faz o seguinte, tira a vida dele. Até os amigos de Amã também aconselharam isso. E ele falou: não só tirarei a vida dele, mas tirarei a vida dele e de todo o povo que pertence a ele.
Galerinha, vocês acham que Mardoqueu, mesmo vivendo tanto tempo na Pérsia, ele já não deveria ter aprendido a se curvar diante dos poderosos? Claro que não. Ele tinha fé, ele tinha princípio, ele tinha o próprio Deus dentro do coração dele, ele tinha os mandamentos de Deus e ele jamais faria isso. E você, correria risco de vida também por manter firme a sua fé, aquilo que você acredita na sua escola. Já pensou algum dia a professora falar: eu não quero ninguém orando aqui na hora do lanche, senão será expulso dessa escola? Você teria coragem de orar na hora do lanche? É uma coisa básica, você só seria expulso, não tirariam a sua vida. Mas Mardoqueu foi muito corajoso, porque quando nós temos fé e princípios de Deus nas nossas vidas, nós não aceitamos nenhum homem ser acima de Deus na nossa vida. Galera, o ódio de Amã foi tão crescente que ele teve um plano. Eu vou lá conversar com o rei e eu vou convencer o rei, porque afinal o rei acredita em mim, eu sou o segundo no reino, ele confia em mim, eu que coordeno tudo aqui. E ele foi lá conversar com o rei e ele teve uma ideia. Rei, esse povo judeu, eles nem obedecem às leis que nós fazemos. Vamos fazer o seguinte: que tal o senhor pegar o seu anel, que é aquele decreto, quando você sela com o anel, não pode ser revogado, você não pode voltar atrás. E você faz o seguinte decreto: atenção, em um dia só, os povos judeus serão atacados e vamos eliminar todos eles, crianças e mulheres. E além disso, quando eles forem atacados, eles não podem se defender, porque se eles se defendessem, eles seriam eliminados novamente. E o rei concordou com Amã. E conforme Amã falou, ele pegou o anel, selou e decretou: tudo certo, pode cumprir. Galera, quando Mardoqueu descobriu que o rei tinha feito um decreto que não poderia ser revogado, não poderia voltar atrás, ele começou a chorar amargamente. Ele se vestiu de pano de saco. Naquela época, quando uma pessoa ficava muito triste, ela se vestia de pano de saco e jogava cinzas em si. E ele ficou muito triste, ficou ali na praça, arrasado. E ele não poderia nem conversar com Esther para avisar ela, porque ele estava parecendo um mendigo, estava destruído, desconfigurado. Esther, percebendo que tinha algo errado com Mardoqueu, ela pede um mensageiro para ir lá conversar com ele para saber o que tinha acontecido. Mardoqueu, o que aconteceu? E ele falou: a Esther não está sabendo ainda. O rei montou um decreto que todo o povo judeu será eliminado da face da terra e ela tem que fazer alguma coisa urgente. Só que a Esther pensou: fala para ele que eu não tenho como fazer. Se eu for diante da presença do rei, existe um decreto que uma pessoa que vai diante do rei sem pedir autorização e o rei não autorizar, essa pessoa é eliminada, ela pode perder a vida, ele pode tirar a minha vida, eu não posso fazer isso. E Mardoqueu lembrou que Esther era judia. Esther, você também é judia. Se todo o povo judeu for exterminado, você também será exterminada. Esther entrou em desespero e ela pensou: o que eu vou fazer? Quer saber? Se tiver que morrer, morrerei. Vou correr esse risco. Afinal, Deus sempre esteve comigo. Ela era uma pessoa cheia de fé, cheia de coragem, cheia de determinação e ela sabia que os planos de Deus sempre eram maiores. Mas ela correu o risco de vida e enfrentou. Então Esther teve uma grande ideia. Ela falou: eu vou juntar todo o povo judeu, avisa Mardoqueu para ele avisar todo mundo, avisa geral. E durante 3 dias ninguém deve comer nem beber, será o jejum. Vocês já ouviram falar sobre jejum? Exatamente, quando uma pessoa fica sem comer ou sem beber, se consagrando a Deus. E foi isso que aconteceu. Até as servas de Esther também toparam a ideia. E aí eles fizeram esse jejum e só depois desses 3 dias que Esther realmente iria conversar com o rei, correndo risco de vida. E você, o que faria num momento desse? Quando você está em crise, com medo de que algo aconteça, de que você perca a sua vida, de que você seja destruído, o que você faz? Você entra no Google? Ou você entra na internet para resolver os seus conflitos? Ou você convoca o seu PGM, a sua igreja, os seus pais cristãos e faz uma oração e jejua por aquilo, para Deus resolver o seu problema. Se você é bem discipulado, é isso que você vai fazer. Buscar a Deus em oração, que Ele vai te dar a melhor estratégia. Galera, depois de 3 dias, Esther, revestida de coragem, de fé e determinada, conforme a vontade de Deus, ela chega na porta do palácio devagarzinho
e não fala nada. O rei avista ela de longe e fala, ele percebendo, né? Porque homens percebem. E aí ele percebe que Esther queria algo. E ele fala, pode pedir, Esther, o que você quer? Eu sei que você quer algo. E aí ele aponta o cetro, porque era uma forma simbólica de que ele estava autorizando ela a chegar na presença dele e que nada aconteceria. Isso foi top, hein? Com o cetro erguido para Esther, ela já percebe que Deus estava fazendo grandes milagres. E ela vai se aproximando e percebe que ela estava conseguindo cumprir ali a vontade de Deus e que algo especial aconteceria. E o rei promete a ela que qualquer coisa que ela pedisse, ela seria atendida. E aí vem o pedido dela. A Esther, sabendo que o rei estava totalmente apaixonado por ela e que ele já tinha estendido o cetro e estava tudo certo, ela se acalmou e falou, rei, eu quero ter um jantar com Amã, o homem mais importante do reino depois do rei, claro. E esse jantar eu vou revelar o meu pedido. Fique tranquilo, convoque Amã e tudo certo. Vamos lá. Acontece o banquete, tudo certo, Amã feliz, o rei feliz, só que a Esther não revela no primeiro jantar. Ela diz que teria um segundo jantar. E aí o Amã fica todo. Será que vai acontecer? O que a rainha vai pedir? E o rei também fica pensando qual é o pedido que a rainha Esther vai pedir. E Amã chega em casa e conta para a esposa dele, olha, eu tive um jantar com o rei, eu sou muito top, porque só tinha eu, o rei e a rainha. Então ela fez um segundo jantar e fez essa proposta para mim e eu vou voltar nesse segundo jantar e vai acontecer algo, porque afinal eu sou o segundo e vai ter alguma surpresa para mim. Naquela noite o rei foi dormir e teve insônia. O que é insônia? É quando a pessoa não consegue dormir, porque fica cheia de pensamentos. Durante essa insônia, o rei pediu que trouxesse os livros que contassem as histórias reais daquele reino. E ele percebeu que tinha uma história ali que ele não conhecia ainda, uma história de um homem que livrou o rei da morte. Diante do que está escrito aqui, o rei pensou, o que aconteceu com esse homem que me livrou da morte diante dessa conspiração de tirar a minha vida? Sabe o que os assessores falaram? Não aconteceu nada, rei. Não fizemos nada para ele. Então o rei, surpreso com essa notícia, ele disse, chama lá Amã. Eu acho que ele vai me dar alguma ideia de como honrar esse homem. Amã chegando, o rei fala para ele, Amã, o que pode ser feito a alguém a quem o rei tem prazer de honrar? Amã logo pensou, isso deve ser para mim. Ele pensou. E ele pensou, rei, já sei, você pega o seu cavalo, pega a sua veste real, escolhe um dos maiores aqui do reino para vestir essa pessoa, coloca o brasão do rei sobre a sua cabeça e andam por toda a cidade dizendo e proclamando, isso é o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. E você deve falar isso várias vezes para que todo mundo ouça. Então o rei diz a Amã, é isso aí, Amã! Ótima ideia! Excelente! Vai lá, chama Mardoqueu e faça exatamente como você está dizendo. E não tira nada do que você está dizendo, porque a sua ideia é muito boa. Vai lá e faça. Pensa na cara de Amã. Galera, os maus por si se destroem, conforme Provérbios diz. Isso significa que nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Deus tem planos maiores para nós e a justiça sempre é dele. É ele quem nos promove, é ele que nos torna grande, é ele quem vai nos dar coisas além do que nós podemos imaginar ou pensar. E foi isso que aconteceu com Mardoqueu. Não adianta as pessoas tentarem tirar de você o seu brilho. Deus sempre vai te honrar. Amã chegando em casa, a esposa dele diz, Amã, a sua queda é iminente. O seu fracasso está na cara que vai dar tudo errado. Olha o que aconteceu. Olha o que você acabou de fazer com Mardoqueu, o homem que você mais odeia. O rei o promoveu. O rei tem prazer em honrá-lo. Ele passou por toda a cidade, todo mundo viu. Galera, o fato é que as pessoas morriam de medo dos judeus, porque eles descobriam e ouviam dizer que os judeus tinham um Deus que fazia milagres, um Deus que vencia batalhas, um Deus que era todo poderoso.
E as pessoas sabiam que mexer com o judeu daria um grande problemão. É chegado o grande dia, o segundo banquete. Eu creio que Amã, tremendo nas pernas, pensando o que vai acontecer. E o rei também, super curioso, diz à rainha: "E aí, rainha, estou super curioso. Qual é o seu pedido?" O rei nem imaginaria a reviravolta que ia acontecer naquela reunião. A Esther diz ao rei: "Rei, existe um homem muito mau que quer a morte da rainha e de todo o seu povo." O rei fica transtornado. Quem desejaria isso para minha rainha? Esther enche o pulmão, olha fixamente e diz: "É Amã." Pensa que cena, que momento. O rei, não acreditando no que estava ouvindo, sai de lado para pensar, se distancia. Eu creio que ele ficou transtornado, não acreditando e pensando: o que eu farei com Amã? Ao voltar, Amã estava conversando com Esther bem de perto. Eu imagino que ele deveria estar falando: "Como que você foi capaz de fazer isso comigo? Você quer me matar? Você quer tirar a minha vida?" E ele conversando ali bem de pertinho com a Esther, o rei chega e vê ele de perto. O rei interpretou aquilo com grande ciúme. "Você está louco, Amã? Além de me desonrar e ainda diante da minha casa, chegando próximo da minha esposa? Você está louco? Você está me desrespeitando, Amã. O que eu farei com você?" Os assessores do rei logo tiveram a ideia. "Olha, rei, lá fora tem uma enorme forca que foi feita para Mardoqueu e foi feita por Amã. Pode ser que ela sirva para ele mesmo." E Mardoqueu era o homem a quem o rei honrou. O homem a quem o rei tinha um grande prazer e alegria, pois ele tinha salvo o próprio rei, denunciando para Esther. E Amã foi enforcado. Foi exatamente o que aconteceu. Amã perdeu a vida. E os bens dele, tudo que pertencia a ele, deveria passar para Esther. E Mardoqueu quem devia administrar tudo isso. Galerinha, essa história é realmente muito forte. E essa história conta que Deus é realmente um Deus que nos livra de todos os nossos inimigos. Ele é quem faz justiça por nós. Sempre foi assim e sempre será. Esther jejuou e orou por 3 dias. Eles se humilharam diante de Deus. E isso foi o marco maior. Isso foi que fez toda a diferença. Isso fez com que a mão de Deus fosse estendida com misericórdia e graça sobre a vida de Esther e de seu povo. Deus interferiu e deu estratégias para Esther fazer o melhor plano, da melhor forma, do melhor jeito. E deu a ela criatividade, sabedoria, coragem, determinação, fé e muita ousadia para vencer esse inimigo que era Amã. Se ela não tivesse essa fé, essa crença, essa determinação, essa força, todo o povo pereceria, todo o povo morreria e eles não existiriam mais. As nossas vitórias são resultado da nossa dependência em Deus e de Deus, mas sem ficar com os braços cruzados. Temos que lutar, ter fé, determinação e no momento certo Deus nos honrará e livrará dos nossos inimigos. Agora, Amã não era mais uma ameaça para o povo judeu, porque, afinal, ele não existia mais. Mas o decreto do rei, lembra? Quando era colocado com o selo do anel, não poderia ser revogado. Sabe o que ele fez? Vou colocar uma lei complementar, uma lei em cima dessa lei. Então, o povo judeu pode lutar sim. Se alguém for enfrentar eles e tentar tirar a vida e eles vencerem, essas pessoas que perderem a batalha para eles deverão entregar tudo, ou seja, os despojos, as roupas, os bens, os gados, eles perderiam tudo. Com isso, o que aconteceu? As pessoas morriam de medo, porque os judeus venciam todas as batalhas, tanto nas províncias quanto na cidade de Suzã. Os judeus venciam todas as batalhas. As pessoas ficaram com tanto temor dos judeus que alguns diziam assim: olha, eu quero ser judeu para eu não ser destruído também. Isso é equivalente à conversão, porque ao ser judeu, eles tinham que crer em um único Deus. Eles deveriam ter os mandamentos de Deus sobre todas as coisas. Eles deveriam ter fé em um Deus poderoso.
o nosso El Shaddai, o nosso grande Deus, o Todo-Poderoso. E isso foi forte demais. Esses 2 dias de lutas se tornaram 2 feriados e eles comemoram isso até nos dias de hoje. No primeiro dia dessa festa, eles faziam uma grande festa, eles davam presentes e eles ofertavam aos pobres, comemorando essa grande batalha. E no segundo dia, eles descansavam. E essa festa tem um nome, ela é chamada de Festa do Purim e ela acontece até os dias de hoje, porque o povo judeu é um povo que tem uma capacidade de lembrar os grandes feitos de Deus e comemorarem esses momentos extraordinários. E aí, o que vocês acharam dessa história de hoje? É uma história de grandes reviravoltas. Foi fantástico o que Deus fez na vida de Mardoqueu e na vida de Esther. Essa história nos mostra sobre a dependência de Deus, de um discipulado perfeito. Mardoqueu adotou Esther, que perdeu o pai e a mãe, e ele fez dela uma grande mulher de Deus, cheia de fé, de coragem, de ousadia e que sabia o momento certo de buscar a Deus através do jejum e da oração. E você, crê que Deus tem grandes planos para a sua vida e que eles se cumprirão um a um? Deus pode usar até as pessoas que você nem imagina para te abençoar e para te fazer uma pessoa vencedora e capaz de vencer todos os desafios da sua vida. Espero que você tenha aprendido que também, mesmo sendo primos, Esther foi discipulada por Mardoqueu. E Mardoqueu cumpriu a missão de Deus para transformar ela numa mulher super de Deus. E se não fosse Esther, o povo judeu seria exterminado. Então Deus usou a Esther como uma grande serva libertadora do povo dele. Espero que você tenha crescido e aprendido com essa história e que você cresça cada dia mais e que você possa ser edificado grandemente. Até o próximo encontro. Tchau, galera! Deus usa discípulos para mudar a história. O livro de Esther conta a história de Mardoqueu e sua prima Esther. Eles são reconhecidos até hoje como pessoas fundamentais na constituição do povo, pois evitaram que os judeus fossem exterminados. No fim, eles venceram e instituíram a festa do Purim, para não esquecer sua vitória até o dia de hoje. Hoje, os judeus festejam com alegria, se fantasiando, ajudando os pobres com ofertas e agradecendo a Deus o livramento. Não faz muito tempo, durante a Segunda Grande Guerra, de 1939 a 1945, uma situação semelhante aconteceu. Houve o extermínio de mais de 6 milhões de judeus. Multiplique por 6 vezes a cidade de Campo Grande e você terá ideia da quantidade. Isso aconteceu na Alemanha pelas mãos de Hitler e se espalhou pelos países em volta, como Polônia, Romênia, Ucrânia e outros. Eles colocaram os judeus em campos de concentração e depois os levavam para os campos de extermínio, onde havia fornos para a cremação dos corpos. Em outros lugares fizeram trens, mentiam aos judeus que seriam para tomar banho, mas havia canos de gás para envenená-los. Eles não pouparam homens, mulheres, crianças, idosos ou deficientes. Eles cometeram crimes horrendos. Isso foi chamado de Holocausto, utilizando o termo bíblico para sacrifício relativo ao pecado. Essas duas histórias são tristes, mas Deus sempre transforma tragédias em bênçãos maiores ainda. Deus não abandonou o povo judeu. O povo judeu, depois do Holocausto, também se tornou mais forte. Eles não tinham um lugar, um chão para chamar de seu. Nós temos o Brasil. Eles foram vítimas constantes de expulsões e perderam suas terras. Eles viviam espalhados por vários países da Europa e foram dizimados durante o Holocausto. Terminada a Primeira Grande Guerra, os países aliados criaram a ONU, Organização das Nações Unidas. Em 1948, a ONU autorizou a criação do Estado de Israel. O que é legal é saber que a aprovação do início do Estado de Israel aconteceu pelas mãos de um brasileiro, Oswaldo Aranha.
Muitos países não queriam que a proposta passasse, mas ele conversou com todos antes da reunião e assim conseguiu os votos que precisava. Hoje, o Estado de Israel tem 73 anos, apesar de já existir desde os tempos de Jacó. Mardoqueu discipulou Ester. Ela o obedeceu nos momentos mais críticos e assim salvou seu povo da primeira tentativa de extermínio. Na segunda tentativa, Deus também não deixou que o povo fosse extinto. Deus está no controle de todas as situações e usa pessoas para fazer a sua vontade. Assim como ele usou Ester, uma jovem órfã e discípula, ele também pode usar você. Oi, amiga! Foi super linda, parabéns, essa história é incrível. Ai, amiga, obrigada. Eu fico tão feliz em te ouvir falando isso. Sim, foi linda a história, tocou a minha vida. Eu vou correndo contar tudo pros meus pais. Deus tem o poder de mudar a nossa vida, basta a gente abrir o coração pra Ele. Amém. Eu vou correndo agora lá pra casa arrumar meu guarda-roupa. Eu não vejo a hora de ajudar as pessoas. Assim que se fala, amiga. Deus abençoe. Tchau. Amém. Agora vamos para o nosso desafio. Deus dá à família aqueles que perderam. Primeiro, ler na Bíblia todo o livro de Ester, os 10 capítulos. Segundo, faça um teatro em família da história bíblica de Ester e encerre esse momento orando pelas famílias. E terceiro, arrume o seu guarda-roupa, separe boas doações e entregue aqui na igreja para os projetos sociais. Fala galera, vamos lá memorizar então o versículo-chave de hoje, que está em Salmos 103, versículo 13. Diz assim: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Agora eu vou te dar um endereço. Vai lá no aplicativo da nossa igreja, que lá já está o jogo do versículo, para que você possa memorizar o versículo aí na sua casa, ok? E o nosso encontro hoje foi pra lá de bom, porque a família é tudo de bom. Continue estudando a palavra de Deus aí na sua casa, vivendo uma vida bem pertinho de Jesus. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Até o próximo. Tchau! Ai, Eu esqueci. Não. dá tudo pros meus pais. Assim que fala, amiga. Deus te abençoe. Tchau. Amiga, eu continuo falando. A Ana tá me... Eu fiquei super emocionada, tocou minha vida. Ai, amiga. Não foi assim. Ai, não, a cara da minha. Depois eu paro e penso. Oi, amiga. Ai, amiga, desculpa. Oi, amiga. Parabéns pelo discurso, foi super lindo, a história é maravilhosa. Ai, amiga, eu fico tão feliz em te ouvir falando isso. Sim, tocou a minha vida. Eu vou contar tudo pros meus pais. Orei pedindo para que o Senhor me ajudasse e... Ai, calma, me ajudar em quê? Fica bom.